Ok, a Catilhana é uma daqueles talentos que entram nas nossas vidas num contexto de apelo à união, para apoio, porque para muitos de nós a Catilhana surge na Operação Triunfo. Exato. Eu penso que já andará farta de falar disso, mas gostaria um bocadinho que contasse, assim em termos de retrospectiva, Bem, como é que foi a experiência. Muito antes da Operação Triunfo eu já tinha, praticamente eu lancei-me na Rádio Pio. Exato, foi basicamente na altura, em 1989, 90, em que na altura, pronto, nós vivíamos no Cacenda, no bairro do Cacenda, e do Cacenda para aquela zona do 1º de Maio, onde se destacava, portanto, a Rádio Nacional, não havia vagas de creches. E então os meus pais colocaram a minha irmã, não é, na creche da Rádio Nacional. Na altura eles tinham uma creche lá e posteriormente, a senhora Maria Luísa Fansoni, que é, portanto, uma das mentoras do projeto Rádio Pio, teve, portanto, a amabilidade de portanto, relançar novamente o projeto Rádio Pio naquela altura, em 89, 90, em que eu fui basicamente uma daquelas crianças naquela altura. Deduzo que é natural de Luanda. Sim, sou de Luanda mesmo. E, entretanto, logo tive várias atividades, desde a dança, o teatro, o canto não digo muito, mas mais o teatro e a dança, não é? E, obviamente, como já tinha muitos artistas antecedentes, tanto a mim, neste caso, o Mamborro, o Lucas de Brito, que agora é o Maia Cool, exatamente, o Ângelo Boss também. As Isidora Não, já também, mas não, eu trabalhei mais com estes, pronto. E então tive a possibilidade de trabalhar com eles, principalmente mais com o Maia Cool. Exato. E depois foi aí que surgiu a Operação Triunfo, porque a Operação Triunfo foi assim, digamos, um pontapé, não é? Mas muito antes da Operação Triunfo, eu também tinha participado nos Ídolos, mas era em castings para ser apurada e pronto, infelizmente fui eliminada, fiquei entre os 50 melhores, mas que não é nada pouco. Exatamente, porque eram cerca de só por dia de audições, não é? Digamos, vamos assim dizer, eram por aí 3.000 por dia pessoas, exato. Então estar nos 50 melhores nos Ídolos era muito bom. A sua vivência na diáspora é contabilizada em quantos anos? Eu cresci praticamente em Portugal, não é? Portanto, os meus pais em 97, 98 decidiram emigrar, porque também na altura o país não estava em condições, e então, portanto, o meu pai e a minha mãe decidiram emigrar, na altura tinha para aí os meus 13 anos, 12, 13, quase para 14 anos, e então fui e praticamente cresci em Portugal. Adaptou-se facilmente? Ou... Não foi fácil. As principais dificuldades quais foram? Racismo. O racismo foi assim algo que eu nunca soube a palavra racismo até estar num território europeu. Sobretudo na realidade europeia / Portugal, há muita gente a relativizar e a sofismar. Quando a Catilhana refere-se ao racismo, quer contar algum episódio concreto que é para se ter a certeza? Bem, eu tenho muitas memórias, mas é mais na questão da escola, não é? Porque eu fiquei durante 3 anos tanto a ser a única negra da escola e não tinha ninguém, não tinha ninguém de raça negra. Isso em si punha pressão sobre si? Também, porque eu muitas das vezes ficava no intervalo sozinha, às vezes as minhas colegas vinham ter comigo, mas havia aqueles grupinhos da escola que gostavam muito de se meter e diziam, vai-te embora, este país não é teu, olha, aqui está escuro, vamos Quer dizer embora. Que foi um ambiente, podemos caracterizá-lo como bullying, não é? É. Mas era um bullying mais racial, não é? Porque não era muito na questão da característica, assim, por exemplo, ser gorda ou magra, não, era mesmo o tom de pele. Era o tom de pele que ali frisava mais e então eu tive muitas recordações assim mesmo, muito mais. Principalmente ainda... Não sei se posso contar essa. À vontade. Inclusive tive uma que foi assim mesmo muito triste, que eu até já nem quis voltar à escola, que foi o facto de
terem cuspido-me na cabeça. Cuspiram-me na cabeça. Eu estava no intervalo e, por acaso, os rapazes estavam ali no piso de cima e veio a porcaria aí na minha cabeça. Eu, não, fizemos isso porque tu és preta. Tiveram ainda a ousadia de se identificar? Sim, não tinham problemas e para eles aquilo era muito normal, porque até então, finais dos anos 90, o racismo em Portugal era muito presente, estava muito presente sobre as pessoas, mesmo não só a nível dos angolanos, como também moçambicanos, os da Guiné, então pior. Eu penso que não se deve arranjar nenhuma justificação para o racismo, mas há setores de Portugal e de outros países que consideram essas manifestações como sendo consequência, digamos, natural de uma postura de ostentação. Acha que a ostentação dos angolanos lá justifica esse tipo de repulsa? Eu acho que no princípio não era muito a ostentação, mas sim o fato de ser o negro imigrante, não é? Que chegava lá, que portanto ia para as obras, não é? Porque era assim, e na questão da mulher era portanto a questão das limpezas, trabalhar nas limpezas, trabalhar no restaurante. Portanto, nós, neste caso, angolanas, não é? Portanto, eu tive essa experiência com as minhas irmãs, com a minha irmã mais velha e com a minha mãe, não é? Elas, portanto, tinham, nós somos formadas, então o que é que nós sabemos fazer de melhor? Cozinha, não é? Cozinhar. Então, vamos para as cozinhas, mas que aquilo era uma exploração, mas não totalmente a nível da ostentação, porque até então não era o tal suposto reconhecimento. Sim. Que, pronto, os angolanos na altura tinham. A Catilhana é de uma família de quantos irmãos? Da parte do meu pai, okay, eu tenho 2 irmãos. Okay. Da parte da minha mãe, também tenho 2 irmãos. Okay. Ou seja, os meus pais, antes de se juntarem, já tinham relacionamentos, exatamente. Okay. E quando juntaram-se, portanto, veio eu e a minha irmã, que neste momento vive em Paris, e mais uma outra que faleceu. Portanto, assim, de pai e mãe, só somos 2. No meio de tanta dificuldade, já para encerrar esse tema da adaptação, de onde é que buscava força para não desistir? Eu acho que era a persistência. Era muita persistência, era a persistência de não, olha, eu vivo aqui, eu estou cá, eu, portanto, adaptei-me a um novo estilo de vida e então eu tenho que me adaptar e tenho que continuar, não é? Não posso desistir, mas houve momentos ali muito difíceis para mim, foram mesmo muito complicados.